Esperando o pessoal chegar aqui, né? Ver como é que vai rodar, ver se vai tranquilo. Barulhado danado. Pô, o notebook resolveu reiniciar agora. Fala, Wellington. Rapaziada, a gente tá aqui pra falar de tudo que tá acontecendo com o Fluminense aí em relação à saída de jogadores, né? Saudações tricolores, amigo. Eu estou aqui de 2009. Tempinho já que não fazia nada aqui. Hoje é o dia da gente tá fazendo alguma coisa. O Fluminense tá precisando. Estamos precisando falar de Fluminense. O presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista hoje no Sport TV, né, no Redação Sport TV, tentando esclarecer o que vem acontecendo aí durante a semana em relação à saída de jogadores, principalmente de graça, Marcos Paulo, principalmente a situação de Marcos Paulo, né? Jogar uma luz também sobre a situação de Metinho, de Kaique, alguns jogadores que estão sendo sondados aí pelo campeonatos europeus. Galera, o som tá bom? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá legal? Fala aí, Anderson. É Iguinho, é isso mesmo? Tamo junto, meu parceiro. Rapaziada que tá chegando aí. Rapaziada, quem puder aí, compartilha a live pra poder estar ajudando aqui. Pego não, mentira. Se eu for na igreja, Deus me ilumina. Diferente de você, Anderson. Se você for na igreja, seus amigos mesmo falam que você é chamusca. Tá bom? Show de bola. Então, rapaziada, vamos falar um pouco aqui sobre o Fluminense. Saída de Marcos Paulo. Marcos Paulo vai sair de graça, não vai? Então, o Fluminense busca ainda uma compensação financeira. O que o cara fez foi assinar um pré-contrato com o Atlético de Madrid. Algo que a legislação em vigor permite. Só que não quer dizer que ele possa sair, que ele pode ir embora do Fluminense. Entendeu? Nada disso. Ele só pode ir embora do Fluminense em julho. E muita gente acha que o Fluminense não vai receber nada por isso. Mas não é bem uma verdade isso daí. Marcos Paulo vai sair do Fluminense? Vai. Para onde? Isso é a escolha dele, ao que parece, a escolha dele é sim o Clube Atlético de Madrid da Espanha. Só que existem algumas ferramentas que podem vir a ajudar o Fluminense, como a liberação agora do jogador em janeiro, que aí o Fluminense ou manteria um percentual de possível venda dele lá na Europa, algo em torno aí de 15% a 20%, que é o que o Fluminense vem sempre fazendo. Isso foi falado hoje pelo presidente Mário Bittencourt na redação Sport TV. O Fluminense tenta manter ainda uma porcentagem de futura venda do jogador. O Fluminense vem fazendo isso várias vezes em outros contratos, quando vende o jogador. Foi assim com o Richarlison, foi assim com o João Pedro, é assim com o Pedro, e vai tentar fazer o mesmo com ele. Ou que os caras paguem uma compensação financeira, o Atlético de Madrid, no caso, para o Fluminense, um pouco mais alta, para que o jogador seja liberado agora, já em janeiro. O Fluminense não quer contar mais com ele, ficou bem nítido na fala do presidente Mário. Saudações tricolores, DNA Fluminense. Boa tarde, mano. O Fluminense já não conta mais com o Marcos Paulo. É um jogador que se demonstrou um pouco meio sem caráter, né? Não quero ofender o jogador aqui, mas é nítido que para a torcida, Marcos Paulo, você se tornou um sem caráter. Você é, sim, um jogador que faltou com caráter para com aquele que te transformou, para aquele que te botou no mundo do futebol, né? Complicado demais você ser formado na base do Fluminense, ter todas as garantias e você simplesmente, quando o clube pensa que vai ter algum retorno por aquilo tudo que investiu em você só chega e vira as costas. Meu irmão, tinha clube, a Udinese, se eu não me engano, estava oferecendo grana para o Fluminense para você fechar o contrato. Você preferiu o Atlético de Madrid para ferrar o clube.
Então, o Fluminense tem sim o direito a solidariedade na venda dele. Já teria, são 5% nisso. Só que o Marcos Paulo é um jogador, ele não é inteiramente do Fluminense, é um jogador fatiado, né? Então tudo ali não vai ser 100% do Fluminense, como as pessoas falam. Ele é 100% do Fluminense. Mas tem grupo que faz investimento no jogador e o Fluminense tem que repartir essa fatia depois. Tem um mecanismo, sim, da venda. Isso é só em vendas internacionais, tá? No caso, se o jogador for lá para fora e for vendido novamente para o Brasil, o Fluminense recebe porque é uma venda internacional. Agora, ele veio para o Brasil e é vendido aqui dentro, esses 5% aí, que pode chegar a 5%, não é 5% de fato, o Fluminense não receberia isso. Mesmo que seja uma venda astronômica, ele não receberia isso. Por exemplo, Marcos Paulo, ele foi para o Atlético de Madrid esse ano, chega em 2022, ele é vendido para o Real Madrid com uma cifra milionária. O Fluminense, só pelo fair play fiscal que se fala, o Fluminense não receberia nada, porque não é uma venda internacional. Isso só vale para vendas internacionais, de um país para o outro. Se vendesse saindo do Atlético de Madrid, vendido para o Milan, o Fluminense receberia esse valor. O que o Fluminense tenta fazer hoje é manter uma porcentagem de futura venda. Aí, seja ela qual for, o Fluminense pode acionar. Por exemplo, a de Pedro. Pedro, se eu não me engano, foi comprado pelo Flamengo, ou vai ser comprado pelo Flamengo. O Fluminense ainda detém 20% de Pedro. Então, o Fluminense pode acionar o Flamengo para receber esses 20% ou não. Ou não, o Fluminense pode acionar ou não, porque o Flamengo pode simplesmente, o Fluminense pode não exercer essa venda de 20% e o Pedro ser vendido amanhã ou depois para o Barcelona por 50 milhões de euros e o Fluminense vai pegar 20% desses 50 milhões de euros, porque é uma cláusula de contrato na venda dele quando ele saiu lá atrás para o time italiano. Assim também foi Richarlison, quando ele saiu do Watford pro Everton. Aí o Fluminense exerceu, se eu não me engano, era 15% ou 10% que tinha do Richarlison. O Fluminense conseguiu exercer até porque precisa aliviar os cofres, precisa aliviar as dívidas. E está tentando fazer isso com o Marcos Paulo, tomara que dê certo. Então, os jogadores ingratos. Você leu que 500 mil euros, o quê? A saída dele, do Marcos Paulo, que o Fluminense pede, não gira em torno disso, não. É um pouquinho mais alto. Se o Flamengo... O Flamengo tá passando por um probleminha aí, né? Não pagou o Domenech, não pagou o Goiás... Já tá quase vendendo o jogador que ele comprou do Goiás e não pagou os caras ainda, né? Aí paga de clube gigante, paga de clube rico, né? Essa conta vai chegar, né? Chega para todo mundo. Chegou pro São Paulo, chegou pro Palmeiras, mas vai chegar. Essa conta chega para todo mundo, não adianta não. Cruzeiro mesmo é uma realidade disso. O Cruzeiro montou um timaço, ganhou 2 campeonatos brasileiros seguidos, Copa do Brasil, jogou Libertadores e agora está pagando lá atrás o fruto de ter escondido da torcida as coisas que aconteciam lá de verdade, né? A gente sabe que teve jogadores ali do Mengão ali que foram vendidos lá para fora, para times de branco da Espanha, por valores astronômicos, e a gente não pode falar, mas parece que foi uma lavagemzinha de dinheiro. Mas a gente não pode afirmar esse tipo de coisa e jamais vamos fazer isso. Não somos levianos, nós somos tricolores, não somos flamenguistas. Ah, sim. Sim, também não pagou algumas famílias. Menino da Colina, esse vascaíno é top. Esse moleque aí, cara, ele tem um canalzinho no YouTube lá. Vocês que têm amigos vascaínos, indiquem o Menino da Colina lá, que o moleque é brabo, faz uns vídeos maneiros lá falando do Vascão da Gama dele. Merece ser respeitado. Moleque, gente fina, bom pra caramba. Rapaziada, participa aí comigo. Só o DNA Tricolor tá falando comigo aí. Faça alguma pergunta. Galera, o que acontece? Outra coisa que o Mário Bittencourt falou hoje foi da situação Kaique e Metinho. Sendo que a gente também tem aí já o Martins, né? Gabriel Martins, que o
O Atlético de Madrid também está de olho no moleque, já mandou representante aqui para estudar o garoto. E é complicado. Matheus Martins, perdão. É complicado. Os moleques ainda têm 2 anos de contrato, né, com o Fluminense, querendo ou não, eles ainda têm 1 ano e pouco. Não são bem 2 anos, Mário falou 2 anos, mas não é 2 anos inteiros, não são 24 meses. São 1 ano e pouco. Mas dá para se defender. Apesar de... Não foi os garotos, foram alguns de seus empresários sinalizarem que os garotos não querem renovar, no caso de Metinho e Kaique, mas isso não é bem uma verdade. Eles não aceitaram uma primeira proposta que o Fluminense traria para eles agora de renovação, porque talvez os valores não sejam aquilo que eles querem. Só que o Fluminense já sinaliza que vai conseguir renovar sim, já está trazendo os garotos para treinar com os titulares, vão ser integrados ao time sub-23 / profissional, que começa o Carioca, Metinho e Kaique principalmente. E tem todas as condições de renovar com esses garotos. A gente não precisa ficar assustado. Vai chegar a proposta? Vai, cara. O cara foi eleito aí pela torcida, diga-se de passagem, melhor sub-17 do mundo, o Kaique. E o Metinho é uma promessa, já foi treinar com a seleção brasileira principal, tá no radar das seleções. Todos os clubes vão ver. Todo mundo vai querer fazer uma proposta por uma joia. Ainda mais sabendo que o Fluminense passa por um momento financeiro terrível. Então o nego vai chegar ali e vai oferecer uma mariola. Basta o Fluminense dizer não. E o Fluminense já disse não para as primeiras propostas que chegaram. Não se divulga valor. Então, Deniá Tricolor, a família do Kaique que está atrapalhando. Isso daí não foi dito em momento algum pelo presidente. O presidente ele chama as famílias para conversar, mas ele não disse se a família atrapalhou. Os jogadores têm staff, e os staffs nem sempre são familiares. E staff quer o melhor para si, não o melhor para o jogador. Aprenda isso. Staff não quer saber. Jogador é um produto. É um subproduto do futebol, jogador. O cara nunca está pensando ali em trazer assim, vou botar um jogador no Fluminense para poder melhorar a condição de vida do jogador. Não, ele está pensando, vou botar um jogador no Fluminense que lá ele vai me render uma futura venda, lá ele vai ganhar bem, vai me trazer retorno, entendeu? E é assim que funciona. No caso do Marcos Paulo, eu digo que ele é sem caráter porque ele teve opção de escolha. Ele sentou junto. Ele sentou junto ali com o empresário, com o Mário, com o pessoal. Esses garotos aí, o primeiro contato não é feito diretamente com eles, por serem menores de idade. É feito com os staffs. Marcos Paulo já não é menor de idade. Tá bom? Por isso que eu falo. Por isso que Scarpa, Pedro, Gerson são um mau caráter. Porque são jogadores que tiveram a opção, depois da maioridade, e optaram por fazer merda. E ainda sair falando merda. Pô, DNA Tricolor lançou aí o trio de ataque: Samuel Granada, John Kennedy e Kaique. Rapaz, vou te falar, hein? Coloca o Samuel no banco, abre o Kennedy na esquerda, o Kaique na direita e bota o Fred ali no meio. E gostou, né? Eu sei que gostou. Camilinha, seja bem-vinda. Sei que gostou. Pô, bota os molequezinhos de velocidade. Apesar do Kennedy não ser esse moleque de velocidade, ele poderia jogar, sei lá, num 4-2-2 do lado do Fred, que ele é um pouco mais rápido já. Ia ser legal, né? Imagina, mesclar ali a experiência de um atacante como o Fred e a juventude de Kaique, de John Kennedy, de Samuel Granada. Ia ser top. Ia ser muito top. A gente precisa disso. Mas isso provavelmente vai acontecer esse ano ainda, porque com o Samuel integrado ao elenco profissional. Rogerão, tamo junto, meu parceiro. Rogério lá do grupo Eterno Pavilhão também, meu amigo, meu camarada. Então, galera, já estamos subindo, né? Já sinaliza ali que a gente vai usar bastante. A base. Ainda mais agora que o Fluminense já sinaliza que não vai fazer grandes contratações, vai fazer contratações pontuais para a próxima temporada. Eu acredito que para uma fase de Libertadores, se a gente conseguir mesclar a nossa base, dá para passar. Vamos ser sinceros. Ganhar a Libertadores hoje, na situação fiscal que o Fluminense vive, é uma
Sei lá, cara. É sonhar demais. Não tem como. Ganhar a Libertadores seria um milagre. Mas dá pra fazer uma boa campanha. Dá pra passar de uma primeira fase, chegar umas oitavas, talvez uma quarta. Porque o Fluminense, a gente for pensar em Libertadores, a gente vai ter que pensar que esse elenco, não só pela Libertadores, tá? Se o Fluminense fosse jogar só Libertadores, eu falava, dá. Porque Libertadores, times ruins ganham Libertadores. Mas tendo em vista o calendário brasileiro, onde você tem jogos quarta, domingo, terça, segunda, tem jogos na quinta, às vezes na sexta-feira, o Fluminense vai jogar Copa do Brasil, Libertadores, caso classifique, Campeonato Brasileiro, Carioca, porque o Fluminense vai jogar só a primeira parte do Carioca com o time sub-23, depois a gente começa a jogar com o time profissional. Vamos lá, ver aqui, tinha uma pergunta aqui interessante. Se você pai... Ah, mas isso aí é uma visão de torcedor. O DNA Fluminense falou aqui que se ele fosse o pai e o Fluminense e o time dele tivesse fazendo 18 anos, o filho, ele chamaria o Fluminense para renovar por 4 anos. Mas isso é uma visão nossa, de torcedor. Nós somos apaixonados. A maioria desses caras nem torce pro Fluminense. Então, cara, fala pro Pablo que eu sou católico, cara. Eu não pego fogo, não, mas isso aí não tem nada a ver. Seja você qual religião for, nós respeitamos todas, até se você for ateu. Isso aqui é uma brincadeira interna lá do Grupo Eterno do Pavilhão, que esse sujeito aí, o Anderson, ele diz que ele é cristão, mas na verdade se ele passar numa igreja, se ele entrar numa igreja, ele pega fogo, porque o Espírito Santo não permite que uma pessoa maligna entre na igreja. Mas rapaziada, vamos mandando perguntas aí. Pô, cara, imagina. Não, mas no Caio Paulista, nem Caio Paulista e nem Felipe Cardoso, o Fluminense assinala que vai renovar com eles, tá? A não ser que o Caio Paulista entre agora e faça um campeonato, final de campeonato agora nesses últimos jogos, entre destruindo tudo, faça tudo, o Fluminense não vai renovar com ele. Sinto muito, um jogadorzinho ali que entre ele e o Felipe Cardoso existe um abismo, porque o Caio Paulista ele é ruim. O Felipe Cardoso, ele é horroroso, mas é podre de uma dimensão que vocês não têm ideia. Primeiro que o cara se assumiu flamenguista nas redes sociais, jogando pelo Fluminense, inclusive curtindo fotos onde o goleiro do Fluminense está ajoelhado perante a Gabriel Barbosa. Já tem que ser execrado aí. Mas entre o Caio Paulista e ele tem um abismo enorme. Então, ele é aquele ruim que faz gol, ele é o famoso brocador, né? É o cara que não deve saber fazer um PP ali no treino, sabe, fazer uma embaixadinha, né? Dependendo do lugar onde a gente tá falando. Mas é um cara que, realmente, ele faz gol. Polêmica, eu tenho vontade de... Pô, cara, nem vou falar aqui porque é uma coisa que não se deve falar em público. Alan, agora que você viu que você tá logado na conta de anime, ô seu safado, vem pra cá, traz o Babyflu aqui. Me compartilha aí. Galera, compartilha a live. Dá uma moral aqui pro amigo de vocês. O som continua bom? Esse barulho externo aqui, cara, infelizmente, até eu mudar de casa não vai mudar. Terrível ali. Mas voltando a falar de Fluminense, de Metinho, de Kaique, uma coisa que o Mário deixou claro Opa! Vamos ver aqui. Pediu pra participar. Vamos ver se o rapaz aí quer participar com a gente. Eles pertencem ao mesmo grupo de empresários, que é engraçado, né? O cara pertence ao mesmo grupo de empresários e logo assim os dois sinalizam que não vão renovar logo de cara, tanto o Metinho quanto o Kaique. É isso que eu falo, as duas famílias. Pô, os moleques são destaque. Eles não renovou, não chegou e renovou porque é uma primeira proposta. Ninguém renova na primeira proposta, ainda mais se você tem propostas de fora. Quem renova na primeira proposta é aquele jogador que não chegou nada para ele ainda. É aquele jogador que, pô, ele é até bonzinho, por exemplo, Calegari. Calegari não teve proposta nenhuma europeia. Nenhuma. Se cogitou ali no final de 2020, tal, mas não chegou nada de concreto. Então ele chegou e renovou, é fácil. O Luiz Henrique é a mesma coisa.
Agora, jogadores que têm proposta de fora, que têm proposta europeia, principalmente, ele não vai renovar, assim de cara. Não vai botar a cara e vai renovar. Porque é uma chance do jogador conseguir, o Fluminense também conseguir vender um jogador bem. Não vai ter essa renovação. O Fluminense vai chegar, vai fazer uma proposta para tentar manter o cara. E é normal da primeira proposta sempre ser negada, porque todo mundo vai buscar uma coisa. Até porque o Fluminense não vai chegar e vai... Perdão. O Fluminense não vai chegar com 1 quilo de dinheiro, vai falar assim, aqui, filho, ó, toma aqui e renova comigo. Não, o Fluminense vai chegar bem receoso, vai tentar, né, vai jogar e ver se cola, é igual você. Vamos lá, guardadas as devidas proporções. Você vai vender seu carro. A tabela FIP do seu carro é, sei lá, 80 mil. Sabe quanto que você vai pedir? 80 mil a tabela FIP do seu carro. Ninguém pede tabela. Você vai pedir 75 mil. Sabe por quanto você vai vender seu carro? 68, 70 no máximo, bem vendido. Sabe por quê? Porque você vai pedir alto, porque sabe que o cara que vai fazer a proposta vai tentar baixar. O cara que quer comprar, ele vai tentar baixar, vai chorar. Aí você vai falar assim, olha, eu quero 79 mil, mas 75 eu parcelo. Na mão, eu aceito 70. Aí o cara vai olhar para você e vai falar assim, olha, 68 mil em 2 vezes eu compro. Sabe o que você vai falar? Toma, o carro é teu. Porque essa era a sua ideia inicial. Você jogou lá em cima para o cara vir baixando até chegar onde você queria. E é basicamente que funciona. É basicamente assim que funciona. Só que inversamente. O Fluminense vai chegar com uma proposta baixa e vai esperar que o jogador peça mais. Porque é o normal para renovação. Olha, eu tô aqui, vamos lá. Tô te oferecendo 50 mil de salário, Kaique. Você vai ganhar 50 mil aqui, você vai ter um contrato de 5 anos com o Fluminense e já vai ser integrado ao elenco profissional e sendo puxado para as categorias de base quando necessário. Sabe o que o Kaique vai falar para ele? Pô, Mário, eu não quero. Não quero porque eu quero um contrato de 3 anos, quero ganhar 150 mil e não quero descer aos profissionais. E não quero descer dos profissionais, não quero vir de volta. Aí o Mário vai falar para ele, olha só, seguinte, dá pra gente pagar 100 mil, salário de contrato de 5 anos e bônus por metas atingidas. Você quer? Aí o jogador vai olhar, aí já dá, aí já tá naquela que a gente jogou 150, ele baixou ali, tá certo, aí eu quero, eu renovo. É assim que funciona. Não exatamente dessa forma, mas é assim que funciona. Eu também estou falando diretamente o nome do jogador, mas não é diretamente o nome do jogador. É o cara que tá lá. É o agente dele que vai fazer isso. Então, você tá vendendo seu PS4 por 2.300. Será que você vai conseguir? Eu duvido que hoje dá para você comprar aí mais barato. Não tô botando água no seu negócio, hein, cara. A Webfree já tá mais bolada aqui, ó. O cara quer jogar na Europa, mano. Mas ele quer jogar na Europa agora? Ele tem preparo para ir para a Europa agora? Ele não tem nem condições, vamos ser sinceros, ele não tem nem condições físicas de ser um jogador europeu. E eles têm consciência disso. Eles não têm condições físicas de jogarem um campeonato brasileiro da forma que estão. Não tem. Porque são jogadores sub-17. Outro dia, a Bruna lá da Flucelona deu um exemplo perfeito. Perfeito. Você vai jogar bola hoje. Você tem, sei lá, 30 anos. Você vai jogar bola hoje contra um garoto de 17. O garoto de 17 é bom de bola, é liso e você é aquele escaneludo. Mas sabe o que vai acontecer toda vez que esse garoto de 17 vier pra cima de você, que tá jogando na zaga ou de volante? Sabe o que você vai fazer? Você vai parar seu corpo na reta dele e vai deixar ele bater. Sabe quantas vezes ele vai passar? Nenhuma, se ele não for liso. Nenhuma. Ele vai tentar no drible. Só que hoje, meu amigo, os jogadores são muito mais preparados para antecipar um drible. E esses jogadores mais novos, eles têm... A não ser que você seja um Neymar, e olha quanto tempo não surge o Neymar no futebol, a não ser que você seja um Neymar,
você não vai passar. No drible só não vai passar. E olha o quanto que Neymar sofre e é chamado de caicai por não ter tido corpo lá atrás. Olha o quanto esse cara sofreu tomando porrada, sendo esculachado quando tomava uma porrada e caía. Porque era a forma dele de se defender. Jogador novo cai muito, sofre muita falta, porque o cara que está marcando ele, que já está na sua faixa ali dos 25 até os 30 anos, que geralmente são os clubes confiam em jogadores mais velhos para compor sistema defensivo, dificilmente você vai ver um garoto de 17, 18 anos jogando na zaga de um grande clube. Dificilmente. Mas aí quando você vê um cara desse vindo, ele já está muito preparado, ele já conhece todo mundo, ele já consegue antecipar um drible, a única coisa que ele vai fazer é parar o corpo na frente. E quando você para o corpo na frente, quem está em velocidade é que bate em você. Aí o cara cai. Pô, beleza, foi falta aqui, mas não foi uma falta para amarelo. O cara que bateu. Muitas vezes o cara vai bater em você e ele que vai fazer a falta. Então esses jogadores ainda não estão prontos para subirem ao time profissional, muito menos prontos para jogar na Europa. E muito menos estão prontos para jogar na Europa. E o cara fica nessa ilusão. Pô, eu vou para a Europa agora, com 16 anos. Netinho, porra, você vai para a Europa com 17 anos. Meu irmão, não vai. Uma que a legislação não permite, só pode sair daqui com 18 anos. Não tem como. Outra, você não tem corpo. Primeira coisa que um jogador brasileiro acontece quando vai para lá é ganhar massa física. Ganhou massa, meu parceiro. Você já perde metade da sua velocidade, seu drible já fica mais curto, você já não consegue abrir tanto, e aí já não é mais aquele jogador que você poderia ter sido aqui no Brasil, que você teria tempo maior de desenvolvimento. Coisa que o Neymar teve. O Neymar, o Santos poderia ter vendido ele assim que surgiu? Poderia, já tinha pré-contrato, cacete, assinado com 2 gigantes europeus, e o cara não foi, o cara ficou aqui até ele se consolidar, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, só não foi campeão brasileiro. O cara ganhou praticamente tudo aqui, ganhou todos os paulistas que disputou, esculachava. Ué, cara, vou fazer o quê? Tinha mais gente, o pessoal foi saindo, é isso aí. Mas vamos compartilhar também, né? Vamos compartilhar aí, vamos ajudar o trabalho. Aí, rapaziada, o que acontece? Esses moleques, eles vão sair? Vão. Vão meter o pé? Vão. Mas no momento certo. E se sair na hora errada, vai acontecer o que acontece com a maioria. Vai lá e vai voltar. Bate e volta. E aí, você acha que bate e volta e vira grande jogador aqui? Não, porque vai lá, vai voltar, vai jogar em algum clube em ascensão no momento, e se destacar, o clube europeu puxa de volta. Aí o que ele vai fazer? Ele não quer contar com você porque a experiência dele já não foi boa. Vai te vender de novo. Sabe quem foi assim? Alan, hoje Atlético Mineiro. Foi pro Liverpool, nunca jogou no Liverpool. Aí foi emprestado para cá, ninguém queria. Ninguém queria. Aí, porra, não, volta. Tá lá. Beleza, esse ainda conseguiu ir pro Atlético Mineiro ali, fazendo boa campanha. Mas foi tensa a chegada dele lá. Outro, Caio Henrique. Tinha ido para a segunda divisão com o Paraná. Paraná, jogador do Atlético de Madrid. Estava no Paraná indo para a segunda divisão. Foi emprestado para o Fluminense sem custos. Se reinventou na carreira. O Atlético decidiu emprestá-lo para o Grêmio. Hoje tem emprestado ao Lyon. É Lyon, né? Acho que é Lyon. Então a gente emprestado no time da França. É um cara bom, é um cara excelente. Mas o Atlético não quer contar com ele. Por quê? Porque é um cara que quando esteve lá não demonstrou grande coisa. Aí a pessoa fala pra mim assim, pô, mas o Fluminense tem um Marlon, lateral esquerdo, jogando pra cacete na Ucrânia. Ucrânia? Não, acho que tá na Turquia. Não me lembro agora o nome do time dele, mas se não me engano tá na Turquia. É, tá no Mônaco. O Caio Henrique tá no Mônaco. Obrigado, DNA Fluminense. Aí o que acontece? O Marlon não tá lá, mas, pô, o Marlon, cara, jogou no Fluminense basicamente 2 temporadas e não arrumou nada. Muito pelo contrário, o Marlon quase bota o Fluminense na segunda divisão. O Marlon faz um pênalti contra o América Mineiro dentro do Maracanã, uma coisa absurda. Último jogo do campeonato. Que aí acontece o milagre de Júlio César, que muitos torcedores que detestavam o Júlio César viraram fã dele por causa daquilo. Ele vai lá e faz uma defesa no pênalti, o Fluminense ganha de 1-0, gol de Richard de cabeça, e muitos tricolores viraram fã de Júlio César por causa daquilo. Só que ao mesmo tempo, o Marlon se torna vilão.
Se torna vilão. Marlon tem um excelente futebol, jogador que jogou em todas as divisões de base da seleção brasileira, chegou ao Fluminense como grande promessa, mas Marlon não rendeu. Marlon não rendeu no Fluminense, quando foi necessário a ele, não conseguia. Preterido várias vezes pelo outro também que saiu, virou as costas pro Fluminense. Eu esqueci o nome do jogador. Alguém lembra o nome do lateral? Esqueci o nome dele, era da base, quando saiu do Fluminense apagou todas as fotos. Cara, oi Stephanie, tudo bem? Então, não deu pra... Não avisei porque foi rápido, eu falei só lá no grupo rapidinho, decidi falar aqui sobre a entrevista do Mário hoje. Na verdade, sobre o momento do Fluminense, né? O que acontece? Cara, o Fluminense tá de mãos atadas com esses jogadores. Aquilo que o Mário falou, que ele vai tentar buscar com os outros clubes uma forma mínima de defesa, de trazer um pouco de controle, mesmo que mínimo, para dentro dos clubes, ele tem que fazer, tem que ser feito. Não deu, beleza. Para falar essa semana, por causa de final de Libertadores e Maracanã, a CBF está toda movimentada em prol disso, mas o clube tem tempo, e o clube tem que buscar um jeito de se defender disso. Ele citou o exemplo do Yuri Alberto, que saiu de graça do Santos, o cara não quis renovar e meteu o pé, muitos torcedores do Fluminense falavam que não via isso em outros clubes, mas a gente tem sim, tem o caso do PP, do Grêmio lá, que o cara saiu de uma forma ridícula também, o Grêmio, se eu não me engano, só conseguiu manter porcentagem de futura venda, e tem o Yuri Alberto, que saiu de graça, jogador promessa do Santos, jogador, vou te falar, superior a Marcos Paulo, e foi embora. E muitos aí vão embora. Muitos não conseguem ficar. Complicado demais. O Fluminense precisa de algum tipo de defesa. E eu acho, eu sei que é difícil, porque o clube ele não tem condições de bancar 100% de cada atleta. Cada atleta é caro para o clube já com os empresários, mas tinha que dar um jeito de tirar os empresários de dentro de Xerém. Mas tem que dar um jeito de tirar os empresários de dentro de Xerém, staff, esse tipo de gente. Mas que eles funcionam basicamente como olheiros, eles que trazem o jogador, mostram o jogador pro Fluminense. Então, mas o Fluminense tem uma equipe técnica só para isso, só para viajar o país procurando jogadores, tem suas peneiras. O Fluminense consegue fazer isso de outra forma. Não precisa de você ter um Uran, de você ter grupo de empresários trazendo jogadores e colocando dentro do Fluminense. Um ou outro, uma promessa que o cara descobriu lá em Alagoas. Pô, sinistro. Beleza, traz o cara. Mas aí, meu amigo, traz o cara já falando assim, você vai estar dentro aqui, mas você não tem plenos poderes dentro de Xerém não, tá? E assina um contrato com o staff de prioridade. De prioridade, coisa que não existe hoje. O Fluminense não tem contrato de prioridade com os staffs de ninguém, cara. Coisa ridícula. Não, o Fluminense quer ter, né? Porque hoje ele não tem 100% de jogador da base. E mesmo aqueles que dizem que você tem 100%, não é. Não é porque o jogador é fatiado em grupos de empresários. O Fluminense tem que repartir com eles. Os direitos de venda, beleza, 100% do Fluminense. Direitos econômicos não são. A gente quando fala que o jogador é 100% do Fluminense, isso é mentira. É porque, falando em clube, o jogador só pertence ao Fluminense. É diferente do que aconteceu com... Como é o nome dele? Com o Evanilson. O Evanilson também passou por essa de não querer renovar, não renovou. Aí, como não tinha nenhum clube querendo ele vai para o clube do empresário dele, do Marcelo Oran. Vai lá para Tombense, é um clube de empresários lá de Minas. Ele vai para a Tombense repassa o jogador para o Fluminense via empréstimo. Aí o Fluminense fica com o percentual do jogador, só que aí ele é separado, porque ele pertence a outro clube. E assim foi com Pedro na Arte Sul, jogador revelado em Xerém, jogador que teve sua participação ali, teve toda a sua, como é que se diz? Foi todo performado em Xerém, mas o Fluminense deve e devia partes à Arte Sul. Porque foi um jogador, foi um clube para revelar jogadores de base que teve sua participação ali na formação dele também. É uma coisa absurda? É. Mas o Fluminense se sujeita. Galera, manda pergunta aí. Só tem 2 pessoas agora na live.
Quem puder estar participando aí, fala comigo. Por favor, a gente sempre gosta do meu computador agora que reiniciou, galera. Tava querendo abrir aqui as principais páginas. Cara, os clubes estão na mão. Olha só como é que funciona. Os clubes estão na mão. Federações regionais, clubes brasileiros, tá? Que em outras não tem isso. Federações regionais, no caso aqui a FERJ. Os clubes estão na mão da CBF. Os clubes estão na mão da FIFA. E, por intermédio, na mão de empresários. Clube só tem o trabalho de revelar jogador. Agora, onde que ele vai jogar, quantas temporadas ele vai ficar, o clube acho que nem isso o clube determina mais. O clube não consegue mais determinar nada disso. O Fluminense tem uma base sinistra, consegue revelar jogador, mas digamos aqui, dos jogadores revelados em Xerém, tidos como promessa, eu acho que o Fluminense não consegue aproveitar 60% desses jogadores no time profissional. Não chega a aproveitar 60%. E do potencial desses jogadores aí, o Fluminense não aproveita 50%. Vocês têm dúvida que o Fluminense chegou a aproveitar 50% do potencial de João Pedro? João Pedro hoje está jogando segunda divisão com o Watford, né? Mas jogador que teria uma carreira promissora caso quisesse. Eu digo isso porque o jogador não queria. Era nítido que o jogador não queria mais vestir a camisa do Fluminense, não queria mais estar no Brasil. O jogador já estava seduzido pela Europa, entrava em campo por entrar. E alguém tem dúvida que Marcos Paulo faz a mesma coisa? Que Marcos Paulo entra em campo por entrar? Entendeu? É complicado. Tem também o lance do Miguelzinho, que o Miguelzinho tem contrato extenso com o Fluminense ainda, se eu não me engano vai até 2022 também. E é um jogador que alguns dizem que ele não tem um bom relacionamento em relação a treinar, outros dizem que ele não tem corpo. Eu não sei, sinceramente eu não sei qual é a verdade sobre o Miguel. A verdade é que ele é preterido a todos os outros jogadores, ele não entra em campo hoje em dia. Muito difícil você ver Miguelzinho entrar em campo. Pode ser porque ele subiu cedo demais, ele não atingiu as metas, que ele não tem corpo para ser um jogador? Pode. Mas o que muitos dizem é de briga do pai dele com a comissão técnica do Fluminense, cobrando titularidade. Aí os caras lá ficaram putos e não colocam ele como titular. Outros dizem que é porque ele não se doa nos treinamentos. Eu acredito que seja a mistura de muitas coisas. Realmente acho que esse episódio aí do pai dele existiu, mas isso daí não afastaria o garoto 100%, caso ele tenha talento, e a gente sabe que ele tem. Porém, você vê que Miguel é um menino. Quando ele entra, ultimamente, ele até foi utilizado por Marcão mais vezes, ele não muda a cara do jogo, ele não dá um grande passe, ele não acelera as jogadas, ainda não consegue. Por quê? Porque não tem dinâmica de profissional. Ainda não tem físico de profissional. Então, mesmo entrando no segundo tempo, ele não consegue mudar o jogo. E aí você vai falar assim, mas ele é parecido com o Felipe Cardoso, que entra e não muda nada? Ou ainda cai? Não. Não, porque Felipe Cardoso é um jogador rodado. É um jogador de 21 anos, se eu não me engano, mas é um jogador rodado. É um jogador que já jogou pro Ceará, jogou no Santos, agora tá no Fluminense, e nunca, em hipótese alguma, nunca foi um bom jogador. Entendeu? Então é complicado demais você falar de Fluminense. Você falar de Miguel. A gente não sabe o que acontece de verdade, mas de fato é um jogador que ainda tem contrato, um jogador que clube europeu nenhum ainda chegou e fez proposta por ele. Então, é que ele tem um contrato, né? Ele tem um contrato com o time de fora. Ele tem um contrato com o Fluminense que ele não desce para as bases, para as divisões de base mais. O contrato dele é que ele fique integrado somente ao time profissional. Isso foi um erro, porque Miguelzinho provavelmente deve precisar jogar em times de base ainda. Precisa performar mais. E sendo que ele está só no time profissional, ele vai continuar tendo só treinamento do time profissional e não vai ter rodagem, não vai ter jogo, tendo em vista que ele não consegue se comportar como um profissional. É complicado demais. Rapaziada, eu vou encerrar a live por aqui. Acho que deu pra gente falar bastante, teve bastante coisa que a gente falou
sobre esse momento do Fluminense. Vou tentar trazer mais vezes isso na semana aqui também no Instagram, movimentar um pouco mais isso aqui, não só lá o canal do YouTube, tentar trazer mais Fluminense aqui no Instagram nessas lives. Bom? Obrigado a todos que participaram, obrigado à família Eterno Pavilhão, obrigado Camila, obrigado Stephanie que passaram aqui. Obrigado DNA Fluminense, valeu. Vagão, chegou atrasado, Vagão. Pô, sacaneando, hein, cara. Obrigado, Sobral. Jesus, Priscila, obrigado, valeu mesmo. Valeu, galera. Fiquem com Deus, até a próxima.